Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos desenhar barcos com diferentes pontos de vista para ajudar na releitura desta obra com o título Paisagem, do pintor brasileiro Di Cavalcante. Lembrando que já fizemos uma releitura desta obra antes, nas aulas 34, 35 com desenho e 36 e 37 com pintura. Nós desenhamos a árvore, construída a partir de uma estrutura cônica, e desenhamos esses telhados dessas casas a partir da estrutura da pirâmide. E também fizemos formas geométricas do céu irregulares e demarcamos as sombras abaixo dos barcos com um tom mais escuro e ao redor dos barcos com um tom mais claro. E também a árvore foi desenhada com cores. Nós não começamos a desenhar a copa da árvore com linhas com grafite, e sim a partir de lápis colorido. E vamos fazer a mesma coisa nessa obra. Vamos desenhar apenas o tronco e os galhos numa aula mais à frente, para depois, no momento da pintura, colocarmos estas formas irregulares para fazer vários tons de verde para construir a copa da árvore. E vamos inserir também a rede de pesca, já que neste lugar se pratica a pesca representada pela rede e pelos barcos. E também desenhamos montanhas ao fundo com formas irregulares geométricas divididas com tons mais claros e escuros. Para começar, eu vou desenhar os barcos no centro da folha e ao redor da folha eu vou colocar outros elementos em outras aulas, como a árvore, a casa, a rede de pesca, as montanhas ao fundo e o céu com formas irregulares geométricas. E também vou colocar aquela árvore, que é esta aqui, que lembra uma palmeira. Para começar, vamos utilizar uma folha branca e um lápis grafite. Lembrando que você pode desenhar os barcos um pouco mais para a esquerda ou no centro ou um pouco mais para a direita na sua composição. Nesta folha vamos fazer um desenho em várias aulas, mas hoje vamos começar criando diferentes pontos de vista com 3 barcos. Eu vou desenhar os barcos no centro da folha e vou começar colocando um arco nesta região da folha e depois um ponto mais acima do barco e fechando uma forma triangular com mais 2 arcos. E eu fiz a parte aberta do barco. Agora eu vou criar aqui o casco do barco com 2 linhas inclinadas, com arcos,
E depois eu vou criar uma segunda linha para determinar a espessura do barco, criando um triângulo num formato menor. E para fazer a região entre o barco e o mar, eu vou criar uma linha ondulada com arcos menores e arcos maiores para fazer a textura da água. E posso também criar uma segunda linha que se aproxima mais e se distancia uma da outra. Na sequência, eu vou criar a textura de madeiras do barco, criando uma faixa na vertical com duas linhas inclinadas e faixas inclinadas desenhadas com arcos nas laterais desta primeira faixa na vertical. Na sequência, eu vou criar o mesmo ponto de vista, só que com uma forma maior deste barco aqui. Ao criar outro arco mais largo, um pouco mais para o lado da folha, e depois eu vou criar um ponto em cima e criar a forma de um triângulo com dois arcos. Na sequência, eu vou fazer a espessura deste barco, criando um arco aqui na parte de baixo, e você pode criar uma linha aqui na horizontal pequena antes de chegar na ponta do barco e juntar com este arco que você acabou de desenhar. Para fazer uma parte de cima do barco um pouco mais fechada e diferente desta. Na sequência, você pode criar dois arcos inclinados para fazer a lateral aqui do casco. Agora pode desenhar a linha ondulada dupla com arcos maiores e menores para criar a textura da água. Na sequência, você pode colocar o mastro dentro deste barco. O mastro ele serve para segurar a vela do barco. E você pode criar primeiro um ponto aqui na parte de cima e duas linhas inclinadas para fazer o mastro. Você pode fazer o mastro mais largo ou mais fino. E depois de desenhar o mastro, você pode fazer a textura das madeiras. E você pode fazer uma diferença entre este barco anterior e este, colocando a faixa na vertical, semelhante ao primeiro barco, e você pode aumentar o número de faixas nas duas metades do casco, com faixas mais largas e faixas mais finas, criando linhas duplas. E na sequência, vamos criar um barco com outro ponto de vista. Você pode começar criando uma linha levemente em arco com arco raso inclinada, um pouco mais para o lado da folha. Na sequência, você pode fazer aqui uma linha com arco com a curva mais para o lado esquerdo, juntando com esta ponta aqui. Você pode até alargar mais. E depois de fazer esta forma, que lembra um semicírculo, só que um pouco mais, com a curva acentuada um pouco mais para o lado esquerdo da folha, você pode construir aqui uma forma triangular ao lado. E depois de fazer este triângulo, você pode criar os arcos inclinados na lateral do barco. Olha só, é um ponto de vista diferente, onde você vê a parte da frente do barco e a parte de dentro do barco, além da lateral do barco. E você pode agora criar aquela linha ondulada dupla para fazer a textura da água com arcos maiores e arcos menores.
E na sequência você pode engrossar a espessura do barco com uma segunda linha nesta parte interna. E depois é só criar um arco nesta região e fazer a textura das madeiras do barco, criando mais arcos, preenchendo esta parte interna. E você pode acrescentar 2 linhas aqui para fazer as laterais internas do barco. E depois de desenhar estes 3 barcos, você pode escolher um deles para colocar um personagem pescando, que pode ser um personagem masculino ou um personagem feminino. Eu vou desenhar um personagem feminino dentro deste primeiro barco que eu desenhei, com formas simplificadas e geométricas, criando um trapézio com 2 linhas inclinadas para fazer o corpo desta personagem e depois uma linha reta na horizontal aqui. Na sequência eu vou criar a cabeça um pouco mais para cima, com uma forma arredondada, com um arco lembrando uma parte de uma elipse. E depois eu vou conectar a cabeça com 2 linhas em pé na vertical para fazer o pescoço. Posso apagar a linha do barco que está dentro do corpo desta personagem. Na sequência, eu vou desenhar aqui ao lado círculos para posicionar o primeiro ombro e uma metade de um círculo para posicionar o outro ombro que está um pouco mais para trás do corpo. E agora eu vou criar um pontinho aqui no meio do círculo e criar uma forma triangular para fazer o braço. Na sequência eu vou colocar um círculo para fazer a mão. E depois eu vou criar outro círculo um pouco mais para cima para fazer outra mão. Vou colocar estes círculos numa sequência para depois posicionar entre as 2 mãos uma linha inclinada para fazer a vara de pescar. Lembrando que o personagem vai estar pescando, já que esta releitura é inspirada nesta obra Paisagem, com várias formas que lembram uma vila de pescadores, como as redes de pescar e estes barcos com os mastros. E depois de fazer aqui a vara de pescar, eu posso criar outra linha na vertical para fazer a linha de pesca em direção ao mar, já que de Cavalcante gostava de representar a região litorânea, a região com mar. Vou colocar um arco aqui no mar para fazer a textura da água e mais 2 arcos na lateral, ao lado da linha de pescar. Você pode agora engrossar o braço com linhas ao redor aqui, indo em direção ao círculo. E aqui você pode criar apenas uma linha aqui, ó, ao lado desta mão, para fazer este braço e outra linha aqui. E uma linha pequenininha aqui do círculo em direção à mão, já que a linha da vara de pescar está exatamente no meio deste braço ligado, conectado a esta mão. E depois você pode criar aqui, ó, o cabelo diretamente ou o chapéu. Eu já vou fazer aqui um chapéu com a forma de trapézio e um arco. E depois eu vou colocar aqui, ó, uma linha inclinada, dividindo o rosto numa metade menor e numa metade maior para fazer o rosto de semi-perfil, que é um rosto meio de lado. Na sequência você pode criar uma linha inclinada aqui para posicionar os olhos e um arco aqui para posicionar a boca. E depois é só fazer os olhos da sua preferência, com arcos. E também colocar a sobrancelha.
posicionar o nariz aqui no meio. Você pode fazer o nariz com uma ponta triangular, criando o nariz de perfil e os olhos e a boca de frente, seguindo o estilo mais cubista. E você também pode fazer um cabelo da sua preferência. Eu vou fazer um cabelo ondulado deste lado e depois é só preencher com detalhes a roupa, criando a gola, colocando mais formas na roupa, que pode ser uma renda ou fitas. E depois você pode apagar as linhas do esqueleto. E na sequência você pode engrossar a vara de pescar. Você pode deixar a mão assim com formas bem simplificadas. Você pode engrossar a vara de pescar mais próxima da mão e deixar mais fininha perto da linha. Você pode deixar assim ou dividir aqui com linhas inclinadas para colocar os dedos e arredondar depois essa parte de baixo de cada dedo. E na sequência você pode fazer aqui uma ponta de um dedo aqui de um polegar. Você fez esta mão e esta mão você pode deixar desta forma ou também colocar uma linha inclinada aqui, ou até duas, se você tiver o lápis bem apontado para uma região pequena da mão. E guardem este desenho para a gente continuar a fazer os outros detalhes desta paisagem nas próximas aulas. Agora você pode contornar com caneta esferográfica para fazer as formas menores e mais delicadas e com canetinha para as formas maiores. Eu vou escolher contornar as linhas mais externas do barco com a canetinha, que tem a ponta mais grossa nas linhas de fora e também na linha principal de dentro. Você pode até utilizar um papel de proteção para apoiar esta região da mão enquanto contorna, porque a canetinha, quando você está contornando, ela pode borrar. E agora eu vou contornar os outros barcos da mesma forma. E as outras linhas de textura da madeira, de espessura do barco, eu vou contornar com a caneta esferográfica. Lembrando que eu vou deixar a varinha de pescar sem contornar, para que na próxima aula eu possa encaixar outros elementos na frente dela. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!